Oi gente, eu sou a Glaucia de Paiva, você está no Clube Sempre Livros. Hoje eu começo a indicar para vocês 10 livros incríveis. Só que esses 10 livros são todos sobre o mesmo tema, no caso, Segunda Guerra Mundial. Eu não sei porquê, gente, mas eu gosto muito desse tema. Na verdade, eu não sei nem quantos livros eu tenho sobre esse assunto, mas esses 10 eu já li, então eu me senti mais à vontade de indicar para vocês. Esse tema é uma coisa que me deixa intrigada, e não é qualquer guerra. Eu fico intrigada com a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que está tendo guerra hoje, a gente sabe que sempre houve guerras, né? Antes de Cristo elas já haviam para conquistar territórios, a gente sabe de tudo isso, mas eu não sei porque a Segunda Guerra Mundial ela foi tão devastadora aí, entendeu? Ela deixou marcas que estão aqui até hoje, e eu tive o prazer, certa vez, de conhecer um senhorzinho que ele tinha participado da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. E ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele era um cliente meu na época que eu fui gerente de banco, né? Todas as vezes que eu visitava ele, ele me contava histórias e mostrava medalhas e mostrava fotos. E eles se encontram uma vez por ano, os pracinhas, né? Eles se encontram, aqueles que ainda estão vivos, esse infelizmente já faleceu. Eles se encontram todo mês de janeiro, para matar saudades e compartilhar as coisas recentes, o que tem acontecido agora na vida deles e lembrar o passado. Então, a partir daí, eu acho que meu interesse aumentou nessa época, em todos os sentidos, em relação ao Holocausto, em relação aos países envolvidos, as pessoas que lutaram. Então, seja em filmes, seja em livros, esse assunto me interessa, ok? Então, vou começar aqui com uma leitura obrigatória para quem gosta desse assunto, que é, obviamente, o Diário de Anne Frank. Essa edição aqui, gente, eu gostei muito porque ficou parecida mesmo com um diário, né? E esse diário aqui, ele causa polêmicas, porque o que acontece? Eu vou falar muito pouquinho dele aqui, muito pouquinho de cada livro, que é para não me estender tanto. Há quem acredite que não foi escrito pela Anne Frank. Então, quem lê esse livro tira essa impressão muito clara que foi escrito por uma jovem, entendeu? Eu, pelo menos, lendo o livro, ela escreveu entre os 13 e 15 anos de idade. E nesse período aqui, a gente vai lendo, vai vendo o amadurecimento dela. Na verdade, esse período todo, ela estava presa com a família dela e uma outra família num anexo de uma empresa onde o pai dela trabalhava. Então eles não tinham contato com quase ninguém, só com pessoas que sabiam que eles estavam presos ali e que iam levar mantimentos, iam levar comida, enfim, né? Então eles ficaram aí esse período todo, e nesse período ela escreveu esse diário. Bom, houve uma dúvida aí durante uma época, será que foi ela mesma que escreveu? Eu acredito que sim, inclusive o pai dela, que já faleceu, né, que foi ele que publicou, foi ele que criou a Fundação Anne Frank e tudo mais, ele entregou os manuscritos da filha, já em papéis bem amarelos, e com cadernos e tudo mais, para que fossem feitos os exames, né, onde foi comprovado que o diário foi escrito por ela. O que acontece aqui foi o seguinte: na verdade tem 3 versões desse diário. Porque a Anne, lá naquele anexo, eles ouviam rádio muito baixinho, porque ninguém podia saber que eles estavam ali. A Anne narra aqui no livro que eles ouviam muitas notícias através de rádio. Uma dessas notícias foi de um dos governantes holandeses que estava exilado e que ele dizia que ele gostaria que os jovens, que as pessoas que estivessem passando por todos aqueles sofrimentos da guerra, narrassem cartas, diários, documentassem de alguma forma aquilo que eles estavam vivendo, para mostrar
quanto que a Alemanha estava fazendo eles sofrerem. A Anne, ela já tinha o diário dela. Quando ela ouviu isso, ela manifestou a vontade de que esse diário fosse publicado, falou com o pai. Porque ele queria, esse holandês que era um governante, aqui não fala qual deles, ou pelo menos eu não me lembro. Esse holandês, ele queria que as pessoas fizessem isso para ser um registro mesmo histórico. Então ela deixou muito claro para o pai dela que ela queria que esse diário fosse publicado. Só que ela já tinha uma versão A, que era o diário legítimo dela, sem cortes. Ela própria fez uma segunda versão, a versão B, onde ela cortava algumas coisas e acrescentava algumas coisas, até porque ela já estava um pouquinho mais velha, né? Então ela já sabia que tinha coisas no diário que não acrescentavam, não agregava nada, digamos assim. Ela já começava a ter essa percepção e começou a lembrar de certos fatos, tal. Então, nessa versão B, ela cortou muita coisa e também acrescentou outras. E tem a versão C, que foi o pai dela, o Otto Frank, se meteu, digamos assim. Ele pegou a versão A, a versão B, e ele cortou algumas coisas, sim, tá? Por conta da Anne, no primeiro diário, ela falar sobre sexo, por exemplo. Um assunto que, para a época em que foi divulgado, se eu não me engano, foi entre 1947 e 1950, não era um assunto que era para uma jovem estar falando, mas era o diário dela, então ela falava sobre a sexualidade dela, embora, tipo assim, eu creio que ela não tivesse praticado nada ainda, mas ela estava percebendo coisas mudando em relação a isso. Ela se apaixona, ela vai contando e ela começa o diário falando bem uma menininha falando. E já no finalzinho a gente já vê uma adolescente mais madura, né, que já está passando por um sofrimento há algum tempo. Então eu acho que tem esse crescimento aí. É lógico que o diário é interrompido porque ela é capturada. Então ele vai até uma determinada data, ok? Mas é um livro, é uma leitura obrigatória, gente. Diário de Anne Frank. Se você nunca leu, leia, porque isso aqui a gente tem que ver, a gente tem que ler, a gente tem que tomar conhecimento da Segunda Guerra Mundial em si e de tudo que uma adolescente que ficou trancada por 2 anos no anexo, ela sentiu, e ouvindo somente as coisas através do rádio, sabendo que passava no mundo através do rádio, ok? A segunda dica que eu tenho aqui é de uma amiga da Anne Frank. Ela estudou com a Anne Frank, a Nanette Blitzkoni. O nome do livro é Eu Sobrevivi ao Holocausto. Não é em forma de diário, não tem nada a ver com diário, até porque ela escreveu isso já depois de idosa. Depois de idosa, ela começou a dar palestras, porque ela queria narrar, entendeu? Tudo que ela viveu no campo de concentração, tudo que ela viveu durante o Holocausto, ela queria narrar para o mundo saber, entendeu? Porque o mundo tem que saber tudo que era feito naquela época com as pessoas. Então, a Nanette hoje vive em São Paulo, né, desde 1950, na verdade. Ela criou os filhos aqui e tudo mais, e ela depois de muito tempo foi convencida a fazer esse tipo de trabalho, de dar palestras, falando, narrando o que ela vivia. Esse livro tem fotos, e tem uma foto aqui bem legal, achei aqui já. Essa foto aqui talvez não dei para vocês enxergarem, mas é uma foto onde os amigos de Anne Frank, que ainda estão vivos, fazem uma homenagem a Anne Frank no dia que Anne Frank, se estivesse viva, estaria fazendo 80 anos. Ok? Então é bem bacana também esse livro aqui, tá, gente? Eu até agora só estou falando de histórias verídicas. A terceira dica que eu dou é Éramos Jovens na Guerra. Esse livro aqui, eu não tenho visto resenha dele. Eu até procurei, eu acho até que tem 1 ou 2 resenhas só, uma feita por um rapazinho. Mas enfim,
Esse livro é da Sarah Wallace e da Svetlana Palmer. Elas duas, uma, embora tenha nascido em Moscou e a outra nos Estados Unidos, se encontraram em Londres e trabalham na BBC. E lá elas tiveram acesso, né, porque trabalhando, fazendo documentários, tiveram acesso a essa documentação de 16 jovens, 16 adolescentes que estavam na época da Segunda Guerra Mundial, alguns em formas de diário, outros em formas de cartas. Eles são de nacionalidades diferentes, eles estão em lados opostos às vezes. E essa narrativa aqui, gente, essas cartas, elas arrumaram em ordem cronológica, tanto o diário como os diários, como as cartas, colocaram tudo em ordem certinha. E alguns diários, por exemplo, não foram acabados. Alguns só começaram muito depois que a guerra já havia começado. Esses que não foram acabados, infelizmente, foi pelo fato dos jovens terem falecido na guerra. Então os diários são interrompidos. Nem sempre com holocausto não, ou indo para a guerra, para o fronte, sendo convocado, ou um bombardeio que atingiu o lugar onde eles moravam. Enfim, existiu várias maneiras de se morrer na Segunda Guerra Mundial, não foi só através do holocausto. Então os civis que estavam lá nos países, de repente podia estar na própria casa, até como tem naquele livro, a menina que roubava livros, no filme tem essa cena, uma cena assim de bombardeio, né? Todo mundo fugia, enfim. Então são 16 jovens e é impressionante o relato deles, gente, é incrível porque cada um tem um ponto de vista, uns compram a ideia da guerra, né? Eles têm aquela ideia política, a cabeça deles foi feita, outros já não acham sentido nenhum. Outros, tem um, por exemplo, que se corresponde com uma menina americana, e ele é da Inglaterra, se eu não me engano, e ele descarrega na menina: por que seu país não vem ajudar a gente? Porque os Estados Unidos demorou a entrar na guerra, né? Ele descarrega na menina aquela raiva: por que seu país não vem ajudar? Então são correspondências incríveis e que foram encontradas, né, foram guardadas e aqui estão devidamente documentadas nesse livro maravilhoso, porque você vê vários pontos de vistas de vários jovens vivendo na Segunda Guerra Mundial, ok? Até aqui eu estou falando só de realidade, não estou falando de ficção. Aqui eu tenho um livro de curiosidades que eu gostei muito, foi escrito por um mineiro, que é o Otávio Cohen, História Bizarra da Segunda Guerra Mundial. Tem várias historinhas aqui, gente, muito interessantes, algumas até divertidas e algumas tristes, lógico. Mas são histórias bizarras e absurdas mesmo, são curiosidades da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui não está escrito em nenhum livro de história, isso aqui você não vai achar em nenhum livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui foi uma pesquisa feita, ele é repórter, ele trabalhou na Super Interessante por um bom tempo, então aqui ele vai narrando coisas que aconteceram. Por exemplo, o famoso agente 007, ele foi inspirado em um agente da Segunda Guerra Mundial. Aqui traz fotos desse agente, traz tudo que esse agente fez e por que ele foi inspirado, ok? O último aqui, baseado em fatos, é A Bibliotecária de Auschwitz, do Antônio G. Iturbe. É outro livro muito bacana, muito bacana. É a história de uma menina de 14 anos, que ela está no campo de concentração de Auschwitz, e tem um professor que ele consegue, ele é professor, ele está também no campo de concentração e consegue convencer os alemães de que se eles der um entretenimento para as crianças e adolescentes,
se ele conseguir distrair essas crianças, que os pais vão trabalhar muito melhor. Ele consegue convencer os alemães disso. Então os alemães acabam deixando que esse professor venha a fazer atividades com essas crianças. Ok, só que proíbe ele de ensinar qualquer coisa. Tipo assim, eles estão ali só para se entreter, para distrair. Ele, no caso dele, ele tem que só que distrair aquelas crianças para que os pais fiquem satisfeitos e trabalhem um pouco melhor, ok? Só que, de alguma forma, 8 livros chegam na mão desse professor. Isso seria assim, seriam 8 joias na mão desse professor. E esse professor deixa sob responsabilidade dessa menina de 14 anos, que vai ser a bibliotecária. Então ela consegue fazer, e com a ajuda de outras pessoas, uma roupa larga, onde esses livros ficam por dentro da roupa dela em muitos casos, entendeu? Então essa menina corre risco o tempo todo, porque se ela for pega cheia de livros, ou com um livro que seja, ela pode morrer na mesma hora, né? E ela é perseguida também por um determinado oficial, por um nazista, que de vez em quando está de olho nela. Então ela vive essa perseguição assim, enfim. É uma história muito bacana de uma menina muito corajosa, que não perde a esperança, porque apesar de estar em pleno campo de concentração, ela vê a importância do estudo e de passar para aquelas crianças menores do que ela, da mesma idade do que ela, algum conhecimento, e ela se arrisca em cima disso. E o livro é muito, muito legal, gente, eu aconselho mesmo, tá? Bom, gente, essa foi a primeira parte das minhas indicações, porque vocês já viram que eu falo muito, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu vou reler cada livro desses para que eu possa fazer uma resenha legal para vocês, ok? Mas de qualquer maneira, a dica já tá aí, vocês não precisam se prender a mim de maneira nenhuma, porque isso aí não tem um prazo, isso aí vai ser ao longo do canal, eu vou relendo e vou fazendo a resenha. Então quem ficou curioso já vai adquirindo seu exemplar e vai pegando emprestado, trocando no Scooby, enfim, ok? Quero deixar um aviso aqui também, tá? Nossos vídeos agora são todos publicados às terças e sextas, tá bom? Não esqueçam disso. E outra coisa, vou pedir aquele joinha caso você tenha gostado do vídeo e por favor se inscreva no canal, ok? Para vocês, 1000 beijos!